Paz, meus queridos, minhas queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo, não é? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre pavimentando o nosso caminho. Pavimentando, preparando o nosso caminho, aplanando o nosso caminho. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti mais uma vez a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo. Toma-nos nas Tuas mãos, dá-nos entendimento da Tua palavra e ajuda-nos, porque nós precisamos da Tua bênção. Nós precisamos pavimentar o nosso caminho da melhor maneira possível para que possamos caminhar altaneiramente debaixo da Tua graça e da Tua promessa e da Tua bênção. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus diz amém. Amém, meus queridos. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra sobre pavimentando o nosso caminho. Pavimentando. O que é pavimentar? Pavimentar é aplainar, é tirar o empecilho, é limpar o nosso caminho para pavimentar, ou seja, para cobrir, revestir, asfaltar, melhorar, para que possamos passar, caminhar sem nenhuma dificuldade. Não somente eu, mas todos os que estiverem caminhando comigo, né? A minha família, a minha esposa, né? O seu esposo, seus filhos, nossos filhos, genros, noras, netos, etc. Familiares, amigos e todos. Ou seja, o caminho que eu for passar, todas as pessoas que passarem comigo, que essas pessoas sejam abençoadas através desse caminho e vejam que o nosso caminho está aplainado, está pavimentado, está protegido e abençoado. Pavimentar o nosso caminho é preparar o nosso chão. Ou seja, onde nós teremos que caminhar, que pisar, que passar, que seja um caminho preparado, abençoado, não é mesmo? Existem placas por todos os lados aqui nos Estados Unidos, em todos os lugares onde nós vamos, que está escrito assim, watch your step, né? Ou olha onde pisa, cuidado onde você pisa, veja onde você está pisando. Então, watch your step. Veja aonde é que você está pisando, para que não aconteça nenhum tipo de acidente, para que você seja guardado de qualquer tipo de acidente. Então nós precisamos olhar aonde é que nós estamos pisando. Qual é o chão que nós estamos pisando? Que lugar que nós estamos pisando? Se é um lugar seguro, se é um lugar abençoado, né? Nós somos advertidos o tempo todo, de todas as formas, para tudo na nossa vida. Existem placas por todos os lados, avisando, cuidado com isso, cuidado com aquilo, preste atenção nisso. Então nós temos que olhar aonde é que nós pisamos. E lá na palavra de Deus, no livro de Provérbios, é interessante que eu já falei com vocês que Provérbios foi escrito por Salomão, quando ele foi ungido rei, separado e ungido rei sobre todo Israel. E ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu para ele porção dobrada de sabedoria. Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de princípios para que possamos ter uma vida vitoriosa em tudo que nós tivermos que fazer. Então, nesse livro de sabedoria, no Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 28, está escrito assim: andará alguém sobre brasas sem que queime os seus pés? Andará alguém sobre brasa sem que queime os seus pés? Eu me lembro que há muitos anos atrás, um colega nosso, quando nós éramos meninos, fizeram uma fogueira num determinado lugar. E depois, no outro dia, acabou a fogueira, não tinha mais a fogueira, mas estava tudo coberto de cinzas. E esse colega nosso foi passar correndo ali. Mas abaixo das cinzas haviam brasas e queimaram os seus pés, muito forte por baixo. Estava coberto de cinzas, mas por baixo eram brasas. E aqui, na palavra de Deus, em Provérbios 6, 28, está falando: andará alguém sobre brasas sem que queime os seus pés?
Por quê? Porque dependendo do caminho que nós estamos passando, nós podemos queimar os nossos pés. Pode haver brasas nesse caminho, né? Nesse caminho, nessa estrada, e nós podemos queimar os nossos pés. Eu estou falando isso no sentido figurado, que eu estou falando que pode ser em situações que possam nos comprometer e queimar o nosso filme, queimar a nossa vida. Provérbios capítulo 22, versículo 3, diz assim: o prudente vê, percebe o mal e se esconde e evita e passa por outro lugar. Mas o ingênuo, sem entendimento, passa adiante e sofre as consequências. Então, eu preciso prestar atenção aonde eu vou. Se eu vejo que naquele caminho há um perigo, por que é que eu vou passar por ele? Só para me desafiar a mim mesmo? E às vezes cair num problema? Então aqui fala assim, o prudente vê o mal, ele percebe o mal e se esconde, e passa de largo, e muda o caminho, não é? E ele evita aquele caminho. Mas o ingênuo, a pessoa sem entendimento, sem conhecimento, ela segue direto e sofre as consequências. Lá no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo de número 26, está escrito assim: pondera, analisa, cuide, observa a vereda, o caminho dos teus pés, e todos os teus caminhos serão retos. Então, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos serão retos. Tenha cuidado aonde você está pisando. Tenha cuidado por onde você caminha. Vamos ter cuidado qual que é o caminho que nós resolvemos passar por ele. Por quê? Para quê? Se nós podemos entrar num problema e ter um problema sério para a nossa vida, não é mesmo? Então, nós precisamos cuidar do caminho que estamos passando ou preparar, pavimentar o nosso caminho para que possamos passar por ele sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. O Salmo de número 119, versículo de número 5, Davi fala assim, olha que coisa linda, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que coisa linda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, a tua palavra, ela clareia o meu caminho, ela ilumina, ela coloca luz no meu caminho, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho, para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus nos conduz, nos direciona, derrama luz, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá direção, nos dá orientação e nos mostra se tem perigo ou não. Ela é luz, ela ilumina o nosso caminho. Quando nós estamos caminhando e percebemos alguma coisa diferente, a palavra de Deus vem e nos mostra o caminho e nos mostra a verdade, né? O que tem sido lâmpada? O que tem sido luz para os nossos caminhos? O que tem clareado o nosso caminho para que possamos passar, seguir seguros e sabendo em que temos pisado e caminhado. O que é que tem clareado o nosso caminho? O que é que tem sido usado como luz para iluminar o nosso caminho? Que tipo de orientação, de direção, de ajuda, de esclarecimento temos recebido para que possamos pavimentar o nosso caminho? Quem tem sido o nosso instrutor? Quem tem sido a pessoa que está nos direcionando, nos ajudando, nos aconselhando? É uma pessoa abençoada? É uma pessoa que tem vencido os problemas, que tem conseguido vencer e que tem sido vitoriosa? Ou é uma pessoa toda derrubada, cheia de confusão e cheia de problema? Quem é que tem nos orientado na nossa caminhada? Quem tem sido o nosso mentor? Que tipo de pessoa ou de ensino, de filosofia nós temos recebido para que possamos pavimentar o nosso caminho?
Lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 8, ele fala assim: cuidado, para que ninguém vos venha enredar. Enredar significa confundir, te envolver em problemas com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos, ou seja, o sistema do mundo, e não segundo Cristo. Porque Cristo, Jesus Cristo, é o Verbo, não é? É o Salvador ungido, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. E quando nós seguimos Jesus, nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos, não é? Então o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado, para que ninguém venha te confundir com as suas vãs filosofias, não é? E com as suas sutilezas, conforme a tradição do mundo, e não segundo Cristo, dos homens e do mundo, e não segundo Cristo. Então, quem tem sido mentor na nossa vida para que possamos pavimentar, preparar o nosso caminho? Quem? Quem? E por quê? E para quê? E de que forma, não é? Romanos capítulo 12, de 1 a 2, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício, ou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós não nos conformamos com este mundo e nós transformamos a nossa mente, nós vamos pavimentar o nosso caminho da melhor maneira possível. Eu sempre falo com vocês do Salmo 32, versículo de número 8, que fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar e Deus quer nos aconselhar. Existem muitas pessoas que querem dar palpites na nossa vida. Nós não queremos palpites, nós queremos ensino, nós queremos conselho, nós queremos instrução de algo que venha pavimentar o nosso caminho e não cavar buracos e trazer problemas e colocar tropeços e empecilhos no nosso caminho, mas limpar o nosso caminho, pavimentar o nosso caminho, para que possamos caminhar na nossa vida, na nossa caminhada de forma segura e abençoada. Cada pessoa é livre para seguir e fazer o que quer, o que preferir, o que desejar. Só precisa estar ciente e preparada para colher os frutos de suas escolhas e preferências. Então, nós precisamos saber que as decisões que tomarmos, o caminho que decidirmos seguir, nós vamos colher frutos bons ou maus, não é? Romanos capítulo 14, versículo 12, fala assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 27, fala assim: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vocês estão entendendo? Não fique declinado, nem inclinado, nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Aqui está no imperativo. Retire o teu pé do mal. É uma ordem. Lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21, não é Deus falando através do profeta Isaías com o povo, fala assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra, uma direção, um aviso, uma advertência atrás de ti, dizendo: eia,
Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho. Ele usa a expressão no hebraico, Shema, ouve, ó Israel. Este aqui é que é o caminho, andai por ele, que também está no imperativo, numa ordem. Não é nos dando uma opção, mas é nos dando uma ordem. É no imperativo, andai por ele, retire o teu pé do mal, porque assim nós vamos caminhar por caminhos abençoados, aplainados, não é? Pavimentados e asfaltados com a graça e com o poder de Deus. Ou seja, quando fixamos os nossos olhos no que é relativo, o que está ao nosso redor, não é? Nós precisamos parar de olhar para isso e olhar para aquele que é o absoluto, que é o nosso Deus, que é o Elohim. O Elohim é o Deus absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o Shaddai, é o Todo-Poderoso, o Emanuel é o Deus conosco. Então, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ou seja, quando fixarmos os nossos olhos naquilo que é relativo ao nosso redor, seja da direita ou da esquerda, na frente ou atrás, olhe para o absoluto que é Deus, porque Ele endireitará as nossas veredas. Ele é o único que verdadeiramente desembaraça o nosso caminho e nos faz andar altaneiramente, sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade, não é? Assim como o mundo tem o poder para contaminar, preste atenção nisso aqui. Assim como o mundo tem o poder para contaminar, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder para limpar, para purificar, para mudar, para aplainar, para melhorar, para transformar. Amém? Que coisa maravilhosa, né? O mundo transforma para transtornar. O Evangelho transforma para libertar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Como temos pavimentado o caminho por onde estamos passando e passaremos no futuro, nós e quem está conosco. Como temos pavimentado? Cada um de nós transmite automaticamente uma mensagem para o nosso próximo. Mensagem através do nosso estilo de vida em todos os seus aspectos. Nossa vida, a nossa vida como é, nós transmitimos uma mensagem da nossa vida como é, a forma como agimos, né? O modo como fazemos, as nossas expressões verbais, comportamentais, reacionais, né? De reação fisiológica e psicológica e até psíquica, telepática. Não é? Porque transmitimos energia através da nossa composição física maravilhosa. Física, né? No sentido da matéria e física referente às leis que regem e que mudam e modificam os movimentos nossos em geral, em todos os aspectos. Não é? Nós transmitimos, às vezes você está num lugar e está transmitindo uma força positiva ou negativa. E aquilo vai, né? A gente estuda isso em física quântica hoje, muitas coisas. E isso é uma força que nós temos, que Deus nos deu no nosso organismo, no nosso ser, nas nossas células, nos nossos neurônios, em toda a parte do nosso corpo. Nós transmitimos essa força de muitas maneiras, não é? Então nós transmitimos mensagens para as pessoas. E vocês vão entender por que é que eu estou falando isso. Provérbios 4, 23 fala assim, porque nós precisamos aplainar o nosso caminho. Por onde nós passamos e por onde quem está conosco passa também, não é? Provérbios 4, 23 fala assim, sobretudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, ou seja, a sua alma, emoções, porque dele, é da alma, é das emoções, é do coração que procedem, que surgem, que brotam, que nascem as fontes, né? A origem, a nascente, a raiz da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as decisões da vida, que procedem as atitudes, que procedem as escolhas da vida, que procede aquilo que nós decidimos pavimentar o nosso caminho e caminhar por ele. Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, de número 20 a 23, está escrito assim, Jesus dizia, o que sai do homem, de dentro do homem, isso é o que contamina. Por quê? Porque o que sai é exposto, é transmitido, é passado, não é? O que sai é passado. Por isso que não podemos tossir, espirrar, virado para as pessoas, porque nós vamos contaminar. Então preste atenção. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro, do interior do coração, da alma dos homens, é que procedem os maus desígnios, não é? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, não é? Que dolo é engano, é fraude, é artifício, é má fé, né? É de lá de dentro que sai a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males, essas coisas ruins, vêm de dentro e contaminam o homem, o próximo, os demais. Vocês estão entendendo? É o que sai lá de dentro, é o que contamina. É o que vem lá de dentro de nós, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração. Isso contamina tudo o que pensamos, planejamos, decidimos, escolhemos, preferimos e realizamos. Está totalmente ligado e relacionado à forma como vemos, sentimos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Vou repetir isso aqui. Tudo o que pensamos, planejamos, decidimos, escolhemos, preferimos e realizamos está totalmente ligado e relacionado à forma como vemos, sentimos e interpretamos o mundo ao nosso redor. De 0 a 6 anos, não temos entendimento sobre tudo o que ouvimos e vemos. Nós temos sentimentos, mas não entendimento. De 7 a 12 anos, que vem a parte, o período educativo de instrução, né? Entramos no período de ensino, de esclarecimento, da formação educacional. E nesse período é muito forte e decisivo a questão das nossas escolhas e preferências. E muitas coisas já são definidas ali, nesse período de 7 a 12 anos de idade. Normalmente, aos 12 anos de idade, nós já sabemos o que queremos e o que gostamos. De 13 a 18 anos, é um período de transição forte, né? Hormonal, da puberdade, mudança no corpo, em todas as áreas, coisas novas, descobertas, curiosidades, entendimento mais aguçado e mais atentos a um monte de coisa. Nós vamos mudando. E tudo isso vai pavimentando o nosso caminho. Tudo o que vamos recebendo, entendendo, percebendo, decidindo, escolhendo e preferindo vai pavimentando o nosso caminho. De 18 anos em diante, né, vem a maioridade e é um processo para uma vida progressa, futura e as nossas realizações. E aí vem as nossas responsabilidades ou irresponsabilidades, de acordo com o nosso caráter, de acordo com a nossa índole, de acordo com a nossa formação, não é? De acordo com o pavimento por onde temos passado, né? Tudo vai depender do caminho que temos percorrido. Em que tipo ou tipos de pavimentos, de caminhos, de estradas,
temos passado e passaremos. Quem pavimenta o nosso caminho? Como e com o que para chegarmos onde chegamos? E continuar a nossa caminhada pavimentando daqui para frente. Quem? Como temos pavimentado e como vamos pavimentar daqui para frente? Ninguém pode dar o que nunca recebeu. Não podemos esperar e muito menos exigir de alguém aquilo que ela não tem, não sabe e não recebeu. Nós, às vezes, queremos exigir das pessoas, por que está nesse caminho? Porque ela não recebeu uma coisa boa. Por que é que meu pai não fez assim para mim? Porque talvez ele nunca recebeu. Minha mãe, meu pai, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Agora, por isso que muitas pessoas, depois que elas crescem, depois que elas se tornam adultas e que elas aprendem muitas coisas e decidem tomar uma decisão por aquilo que é bom, então daí para frente as coisas mudam com os seus descendentes. Ela não recebeu, mas ela pode dar daí para frente, não é? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Cada um de nós de que fonte temos bebido e em que caminho temos trilhado ou estamos trilhando. Qual tem sido a nossa fonte? Qual tem sido o caminho por onde nós temos trilhado, né? Existe perspectiva e também existe expectativa. Perspectiva é um sentimento decorrente, preste atenção nisso aqui. Perspectiva é um sentimento decorrente do ponto de vista acerca de algo ou situação. Perspectiva é um sentimento que é decorrente da visão que temos sobre tudo, ou que estamos tendo. É até onde nossos olhos podem alcançar. Principalmente os olhos da nossa imaginação. Isso é uma perspectiva. É o que seguimos ou conseguimos ver e perceber adiante. Existem pessoas que não têm perspectivas. Ela não consegue ver adiante. Ela não tem, por causa do caminho por onde ela tem passado. Ela tem trilhado, não é mesmo? Quem tem perspectiva tem expectativa. Né? Perspectiva expectativa é esperança, é fé, é probabilidade, é sonho, é desejo forte. Milhares de pessoas, de brasileiros, não tinham perspectiva no Brasil. Mas quando elas olharam para a América, elas tiveram uma expectativa. Então tiveram a perspectiva e vieram para vencer aqui. Vocês estão entendendo? Mas quem não tem perspectiva, não tem expectativa. Por isso que muitas pessoas falam, não tem solução, não tem jeito, não tem como. Eu não posso fazer nada. Quem não tem perspectiva, não tem expectativa. Sabe de uma coisa? Só existe. Não é. Por que eu estou falando isso? Porque o existir implica em ser, não apenas em existir. Porque tudo o que existe é para um propósito que existe. Não apenas para existir sem nenhum objetivo. Tudo que Deus fez e criou é bom e para um propósito. Por isso que nós precisamos encontrar Deus, para encontrar o nosso propósito e para nós podermos ter perspectiva, para termos expectativas. Vocês estão entendendo? Né? Como foi ou tem sido pavimentado o caminho da nossa vida, da nossa existência? Como? Por quê?
Tudo que existe é para um propósito que existe, não apenas para existir sem objetivo. Então, como temos pavimentado o nosso caminho? Com o que temos pavimentado o nosso caminho? Os nossos pensamentos definem o que somos. Os nossos pensamentos definem o nosso caminho, o nosso futuro, a nossa vida. Os nossos pensamentos pavimentam o nosso caminho, a nossa estrada. Todos nós somos sempre pegos pelos nossos pensamentos. Eles vêm, eles chegam. Os nossos pensamentos formam um conjunto de toda a nossa formação. Vocês estão entendendo como que é importante a questão da forma como nós vemos todas as coisas? Da forma como nós enxergamos todas as coisas? E tudo isso vai depender da fonte de onde bebemos e de como o nosso caminho foi pavimentado ou como nós estamos pavimentando o nosso caminho. Lá em Provérbios 4, 23, fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as decisões da vida. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Olha, o 4, 23 fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Agora, o capítulo 23, versículo 26 é Deus falando comigo e com você. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quando nós colocamos o nosso coração nas mãos de Deus, nós começamos a observar os caminhos do Senhor. E aí, o nosso caminho vira outro. Nós mudamos, por isso que nós, às vezes, nos convertemos. Nós fazemos uma volta de 360 graus. E nós voltamos, porque nós começamos a caminhar pelo caminho do Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, Ele começa a nos guiar, a nos instruir, a nos ensinar, a nos aconselhar. E a sua palavra passa a ser luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Então, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E não existe lugar melhor para guardar do que colocando o nosso coração nas mãos do Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós tiramos os olhos do relativo e olhamos para o absoluto, nós passamos a andar no caminho verdadeiro. O caminho aplainado, o caminho limpo, o caminho que não tem empecilho, o caminho que não vai nos derrubar, o caminho que está claro e iluminado, que é diferente. E então nós temos perspectiva e nós temos expectativas e coisas boas. Olha que coisa maravilhosa. O profeta Jeremias, quando o povo estava num período de desobediência grande, Deus fala através de Jeremias para o povo, dizendo assim, Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele fala assim, eu, o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, nós queremos o melhor para a nossa vida. E Deus tem os melhores pensamentos a nosso respeito, as melhores ideias, objetivos, planos, propósitos para nós. E quando nós colocamos o nosso coração nas mãos dele, ele aplana o nosso caminho.
Ele ilumina o nosso caminho, ele clareia os nossos pés e nós vamos caminhar por caminhos retos, sem nenhuma confusão nem perturbação. Se houver alguma dificuldade, nós venceremos pelo poder do nome de Jesus. Lá em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, Deus fala assim, porque Isaías é o profeta messiânico, e Deus estava dando uma promessa de vitória para o povo. Então Deus fala assim, Isaías 43, 19, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha, você pode dizer, eu estou num deserto, eu não sei o que fazer. Se você colocar o seu coração nas mãos do Senhor, Ele abrirá um caminho no deserto. Ele colocará rios no ermo. Por isso que é melhor colocar a nossa vida, o nosso caminho nas mãos do Senhor, o nosso coração nas mãos do Senhor, porque Ele endireitará os nossos caminhos, Ele desembaraçará o nosso caminho, Ele mudará a nossa sorte, Ele abençoará a nossa vida. Não é? Mas nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Deus quer nos abençoar. Deus quer pavimentar o nosso caminho, né? O caminho com os nossos princípios, com os seus princípios. Deus quer pavimentar os nossos caminhos com os seus princípios, que vão mudar a nossa sorte, e com as suas promessas, que abençoará a nossa vida em todas as áreas. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como temos pavimentado o nosso caminho? De que forma temos pavimentado? Quem tem sido nosso mentor? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui de baixo. E o nosso caminho, o seu caminho, o meu, o nosso caminho, será aplainado, abençoado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.